Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs! Ele começou sua jornada nas ruas de Nova York, mas seu nome reverberou muito além delas. Conhecido como Supreme, Kenneth McGriff não foi apenas um homem comum. Ele foi um dos gangsters mais poderosos do submundo dos Estados Unidos. Sua história não é apenas de ascensão, mas de uma queda implacável, marcada por traições e alianças inesperadas. Mas, como um homem de negócios, conseguiu se infiltrar na indústria musical, conquistar o respeito dos maiores nomes do hip-hop e, ainda assim, construir um império tão poderoso que desafiava a lei de maneiras que poucos ousaram imaginar? Prepare-se para uma história de poder, ganância e a constante busca por mais. Você está pronto para conhecer os bastidores da vida de Kenneth McGriff? Bora pro vídeo. O Supreme Team foi um grupo lendário das ruas do Queens, que nos anos 80 movimentava milhões de dólares por mês com o comércio de ilícitos e impunha medo nos rivais com sua animalidade. Seu líder, Kenneth McGriff, não apenas dominou o comércio ilegal, mas também se envolveu na indústria do hip-hop em alto nível, chegando a ter uma rivalidade intensa com 50 Cent a ponto de querer eliminá-lo. Kenneth McGriff nasceu em 19 de setembro de 1960, no bairro do Queens, em Nova York. Sua infância não pode ser considerada difícil ou problemática. Ele cresceu em uma família estruturada, com pais que trabalhavam no metrô e faziam de tudo para garantir um futuro melhor para seus filhos. Seu pai, um ex-militar, era conhecido por muitos como alguém que defendia uma disciplina rígida. A família McGriff morava no bairro de South Jamaica, no Queens, onde predominavam moradores negros durante a infância de Kenneth. Naquela época, Kenneth não tinha nenhuma ligação com o submundo. Ele se saía bem na escola e jogava futebol de forma tão habilidosa no time da escola que seus pais até sonhavam que ele poderia ir para a faculdade. Claro que, como muitas famílias da época, os McGriff não tinham dinheiro para pagar uma mensalidade universitária, mas as conquistas atléticas de Kenneth poderiam abrir portas para uma bolsa de estudos. No entanto, esses planos não estavam destinados a se realizar. Ainda adolescente, Kenneth entrou em contato com os Five Percenters, seguidores de uma organização religiosa radical fundada por Clarence Smith, um ex-membro da Nação do Islã. Smith, ou como era conhecido, Clarence 13X, pregava que os membros de sua igreja eram os escolhidos, um grupo de 5% da população que teria acesso a um conhecimento superior. Quanto ao resto da população mundial, segundo Clarence, 85% eram pessoas espiritualmente adormecidas, enquanto os outros 10%, embora tivessem algum conhecimento, usavam isso apenas para explorar os demais. Apenas 5% da população mundial seria capaz de viver em paz e harmonia. Os sermões de Clarence eram distribuídos no Queens em fitas cassete, e uma dessas fitas acabou nas mãos de Kenneth, com o objetivo de atrair jovens desiludidos para os seus seguidores. Esses sermões eram gravados no estilo do hip-hop. Kenneth passou muito tempo com esse grupo e, em 1971, recebeu deles um apelido que o faria entrar para a história: Supreme. Logo após se formar no ensino médio, Kenneth começou a passar mais tempo nas ruas, onde começou a se associar com uma gangue local. Golpistas, gangsters, cafetões, pessoas que conseguiam gastar mais dinheiro em uma noite do que sua família ganhava em 6 meses, chamaram sua atenção. O jovem McGriff começou a questionar se deveria mesmo ir para a faculdade. Vendo o exemplo de seus pais, ele percebeu que se seguisse o caminho de um trabalhador honesto,
o que o aguardava seria apenas trabalho árduo. Kenneth abandonou o ensino médio e passou a gastar todo o seu tempo nas ruas. Rapidamente, os garotos mais velhos notaram seu potencial e o tomaram sob sua tutela. Em pouco tempo, Kenneth se juntou a uma gangue conhecida como Seven Crowns. Essa gangue de rua foi formada no início dos anos 70. Pouco antes da formação da gangue, os Panteras Negras, um grupo de militantes pelos direitos dos negros, anunciaram sua dissolução, o que gerou um vácuo nas ruas do sudeste de Nova York. Um grande número de jovens sem dinheiro e sem perspectivas de vida, que não sabiam o que fazer consigo mesmos, começou a vagar pelas ruas. A Seven Crowns ofereceu a esses jovens um senso de pertencimento a algo grande e significativo. Embora a gangue tivesse uma relação tensa com os Five Percenters locais, muitos membros da Seven Crowns adotavam essas crenças, como ex-membros da gangue viriam a relatar. No início, era apenas um grupo de jovens desordeiros, sem armas, que resolviam suas desavenças de maneira improvisada. Com o tempo, no entanto, os membros da Seven Crowns começaram a se envolver com o contrabando de entorpecentes, inicialmente com erva e depois com o pó. Em 1979, a gangue se desfez, mas a maioria de seus ex-integrantes fundou uma nova organização que mais tarde ficaria conhecida como Supreme Team, segundo uma versão dos fatos. Kenneth McGriff a teria fundado em 1980. Em outra versão, a formação do grupo aconteceu um pouco mais tarde, em 1983. O segundo membro mais importante da organização, logo após McGriff, era seu sobrinho Gerald Miller, apelidado de Prince, que era 2 anos mais novo que Kenneth. Apesar do laço de parentesco próximo, eles tinham personalidades bem diferentes. McGriff era mais reservado, agindo como um empresário pensativo que recorria à violência apenas quando não havia outra alternativa. Já Prince, ao contrário, era impulsivo. Era o tipo de pessoa que atira primeiro e faz as perguntas depois. Com o tempo, ficou claro que as ruas respeitavam McGriff e temiam seu sobrinho. Inicialmente, o volume de vendas de entorpecentes da gangue não era impressionante, mas, ao se estabelecer no bairro dos Bisley Park Projects, os negócios da gangue começaram a prosperar rapidamente. Em pouco tempo, a gangue de rua se transformou em uma organização bem estruturada. O Supreme Team passou a ser dividido em várias equipes, cada uma liderada por um tenente. O principal fornecedor do Supreme Team era um conhecido contrabandista de Nova York, Lorenzo Fat Cat Nichols, que por sua vez comprava os entorpecentes da máfia italiana. Kenneth estava sempre buscando melhorar sua organização e, por isso, investia parte dos lucros de volta no negócio. Os membros do grupo patrulhavam o bairro, tanto de carro quanto nos telhados de prédios altos, onde ficavam os esconderijos de entorpecentes e dinheiro, além de vigias com rádios. McGriff também percebeu a importância de conquistar o apoio da população local para garantir sua lealdade. Para isso, ele preferia investir em ações beneficentes. Organizou torneios de basquete para as crianças do bairro, nos quais os vencedores ganhavam prêmios em dinheiro. Ele também financiava a distribuição de peru na véspera de Ação de Graças, além de presentes na véspera de Natal, entre outras iniciativas. Kenneth promovia festas nas quais convidava grupos então pouco conhecidos como Run DMC, Beastie Boys e LL Cool J para se apresentar, recebendo $1.000 por show. No meio dos anos 80, o Supreme Team estava vendendo até 25.000 pedras de crack e outros entorpecentes por semana, gerando lucros que variavam de $250.000 a $500.000. A venda de entorpecentes acontecia 24 horas por dia, e os homens de McGriff conseguiram expandir suas operações além dos bairros pobres de South Jamaica, alcançando áreas mais afluentes como a Rua Albans e Springfield Gardens. Porém, no outono de 1985, as autoridades começaram a monitorar o Supreme Team. McGriff e alguns de seus aliados próximos foram colocados sob vigilância. Durante uma escuta telefônica, os oficiais descobriram que o grupo de McGriff havia sido roubado. O Supreme Team tinha um esconderijo na Rua 16, no número 100, onde mantinham equipamentos bélicos, entorpecentes e grana.
Os ladrões roubaram 80 mil dólares, além dos entorpecentes destinados à venda. Kenneth espalhou pela área que, quanto mais rápido os ladrões devolvessem os bens roubados, melhor seria para eles. Esse recado chegou aos ouvidos de um informante da polícia, um membro de gangue que havia sido preso anteriormente por posse ilegal de uma pistola. O informante contou à polícia sobre o ultimato de McGriff e ainda forneceu o endereço dos esconderijos, que logo foram colocados sob vigilância. Em uma operação especial realizada no 10 de dezembro de 1985, a polícia invadiu todos os endereços simultaneamente. Dentro de um dos apartamentos estava McGriff, que, ao ver os policiais invadindo o local, tentou destruir a coca, jogando-a no vaso sanitário. A polícia encontrou 8 quilos de coca, balanças de precisão, celofane e pistolas. Kenneth foi preso, e naquele momento já era claro que nada de bom o aguardava no tribunal. Na época, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York era Rudolph Giuliani, conhecido pela sua política de tolerância zero contra o submundo organizado. McGriff enfrentava uma pena mínima de 15 anos de prisão por acusações de contrabando de ilícitos e posse ilegal de equipamentos bélicos, mas acabou sendo condenado a apenas 9 anos. No entanto, o advogado de McGriff, Robert Simmons, conseguiu realizar um milagre. Primeiro, ele conseguiu negociar com o juiz para que seu cliente fosse solto sob fiança e, em seguida, durante a apelação, conseguiu convencer o tribunal a anular a condenação de McGriff, alegando que a polícia havia violado o procedimento para obter o mandado de busca. Como resultado, ao invés de cumprir 9 anos, McGriff passou pouco mais de 1 ano e meio na prisão. Na queda de 1987, ele foi liberado e já o aguardavam presentes de seus tenentes. Rumores diziam que cada um deles preparou um pacote com dezenas de milhares de dólares para a volta do chefe. O Supreme Team prosperou novamente, como antes. Os contrabandistas estavam vendendo 200 mil dólares em mercadorias em um único dia. McGriff também continuou a cuidar da geração mais jovem de seu bairro, South Jamaica, e em um dado momento decidiu patrocinar um torneio de basquete de verão. Várias equipes competiram pelo prêmio de 50 mil dólares. O torneio foi aguardado com grande expectativa, não apenas pelos jovens jogadores de basquete, mas também pelos membros do Supreme Team, que apostavam entre si no time vencedor. No entanto, o torneio não terminou com a premiação do time vencedor. A partida final, que ocorreu em 30 de julho de 1987, foi apitada por um professor de educação física de 33 anos, chamado Gregory Vaughan. O jogo estava tenso. Faltava muito pouco para o fim da partida. As equipes estavam empatadas e ninguém conseguia determinar quem seria o vencedor. Em situações como essa, todos os olhares se voltam para o árbitro, já que o resultado da partida depende de suas decisões. Gregory Vaughan fez uma decisão controversa no final da partida, o que irritou um dos membros do Supreme Team. Ele pulou das arquibancadas para a quadra e amassou Vaughan. Diante da plateia, claro, a continuação do torneio foi impossível. Essa insana amassada no professor de educação física causou um grande impacto. Vaughan era considerado um favorito na região, pois havia feito muito pela juventude e ele também era casado com uma mulher que trabalhava na polícia. Agora, é difícil dizer qual foi o impacto da queda de Gregory Vaughan nos eventos que se seguiram. Mas alguns meses depois daquela partida fatídica, o Supreme Team sofreria um grande golpe. No outono de 1987, agentes do FBI se uniram à força-tarefa da polícia e logo começou uma nova onda de buscas e prisões. Segundo os federais, McGriff deveria ter sido preso já em 1985, então agora estavam determinados a agir. McGriff foi colocado sob vigilância novamente. No 6 de novembro de 1987, agentes do FBI realizaram uma grande operação contra o Supreme Team. Os subordinados de Kenneth não foram ajudados pelo fato de terem sido avisados sobre a chegada dos agentes poucos minutos antes de sua chegada, através de seus vigias nas ruas. Moradores locais mais tarde recordaram que, naquele dia, havia uma movimentação intensa de coca nas ruas. McGriff teve tempo de ordenar que seus homens se livrassem de todo o produto, que foi ou jogado no esgoto ou simplesmente jogado pelas janelas. Mas havia tanto entorpecente que foi impossível se livrar de tudo.
polícia confiscou não só o pó, mas também rádios, scanners de polícia e vários panfletos com títulos como Disfarces ou Manual dos Silenciadores. Kenneth McGriff foi acusado de organizar uma empresa mafiosa. O promotor do julgamento foi Sterling Johnson, que, ironicamente, também era de Queens, onde morava a uma curta distância da sede de Kenneth McGriff, no Bisley Park Houses. Este homem havia visto de perto todas as calamidades que o contrabando trouxe para sua cidade natal. Por isso, estava determinado a colocar McGriff atrás das grades por muitos anos. Kenneth se declarou culpado e foi condenado a 12 anos de prisão, dos quais ele cumpriria apenas 6 anos antes de ser libertado condicionalmente em 1993. Na prisão, McGriff não dava a impressão de ser um homem arrasado pelo destino. Ele leu muito, especialmente as obras de Donald Goines, autor de romances populares nos quais os protagonistas eram gangsters negros. Goines, um homem com um longo histórico de delitos, sabia bem do que estava escrevendo. Durante sua vida, ele conseguiu passar pela prisão, se livrar do vício em ilícitos e depois escreveu 16 livros antes de ser dado de baixa em 1974. Seus livros fascinaram McGriff, que percebeu o que poderia fazer quando estivesse livre novamente. Ele queria adaptar um dos romances de Goines para as telas, criando um épico que rivalizaria com os mastodontes do gênero, como O Poderoso Chefão de Francis Ford Coppola. McGriff esperava que, se conseguisse convencer músicos conhecidos a gravar uma boa trilha sonora para o filme, o projeto seria um sucesso estrondoso. Enquanto McGriff estava na prisão, o Supreme Team foi gerido por seu sobrinho, Gerald Prince Miller. Como o rapper 50 Cent disse mais tarde, se McGriff fosse o empresário, Miller era o verdadeiro matador. A receita do Supreme Team, como já mencionamos, chegava a $200 mil por dia, mas, para fazer esse tipo de dinheiro, a gangue tinha que regularmente eliminar seus rivais. A polícia ligou o Supreme Team a pelo menos 20 quedas cometidas no Queens no ano anterior, e o número de tretas eram incalculáveis. Mais tarde, a polícia soube que, apenas em 1987, pelo menos 8 quedas haviam sido cometidos sob ordens diretas de Miller e do encarcerado McGriff, mas eles não tinham provas. Miller percebeu que, agora que McGriff estava preso, ele era o centro das atenções. Então, em resposta à crescente pressão policial, ele tomou medidas contra nunca vistas antes. A partir de então, os membros do Supreme Team só podiam discutir assuntos de negócios entre si usando um código elaborado. Esse código era composto por números e letras retirados do alfabeto e da aritmética, inventado pelos Five Percenters, já que a maioria da gangue havia crescido no mesmo bairro e estava familiarizada com os ensinamentos de Clarence Smith desde a infância. Eles não tiveram dificuldade com isso, mas todas essas precauções foram em vão. Em dezembro de 1987, Prince foi preso. Parecia que o Supreme Team conseguiria resistir a essa provação, mas tudo foi arruinado por um único incidente. Em 26 de fevereiro de 1988, um policial de 22 anos, Edward Byrne, foi dado de baixa no Queens, não muito distante da sede de McGriff. Essa queda foi cometida pela equipe de Howard Mason, também conhecido como Pepe. O incidente abalou todos os estadunidenses. O então presidente Ronald Reagan expressou suas condolências à família do alvo, e o candidato presidencial George Bush usou um distintivo com o retrato de Byrne durante toda a sua campanha. Encontrar e punir os responsáveis se tornou uma questão de princípio para os oficiais locais do Queens, cujas patrulhas foram significativamente reforçadas e uma força-tarefa especial foi criada para finalmente acabar com o comércio de entorpecentes na região. Em apenas um ano, mais de 3.000 contrabandistas foram presos na cidade de Nova York. Os contrabandistas se tornaram o inimigo público número 1, e a polícia fez tudo o que podia para transformar a vida deles em um inferno. Percebendo que era impossível continuar com o comércio em tais condições, McGriff dissolveu o grupo, e entre 1987 e 89 ele foi desfeito. Na primavera de 89, Gerald Miller foi libertado. Durante o julgamento, ele havia sido acusado de ter feito seus homens intimidarem uma das testemunhas do caso McGriff, mas isso não pôde ser provado. Uma vez livre,
Prince decidiu retomar as atividades do Supreme Team. Um dos membros da gangue, Gus Rivera, o apresentou a contrabandistas colombianos e eles começaram a cooperar. Embora a situação nas ruas já tivesse mudado, Miller estava ganhando apenas uma fração do que o Supreme Team faturava no auge de sua operação. Os ganhos diários caíram de 200 mil para apenas 10 mil dólares. O comércio foi substituído por assaltos e quedas comuns. No verão de 88, os membros da gangue acabaram com várias pessoas. Em julho daquele ano, sob o pretexto de um acordo, Prince levou 2 colombianos para os projetos Bisley Park, onde eles foram amarrados e dados de baixa com tacos de beisebol. Um mês depois, Rivera apresentou Prince a 2 novos contrabandistas colombianos, Fernando Suárez e Pablo Perlaza. Eles foram tratados da mesma forma pela equipe de Prince. Prince começou a desconfiar que Rivera poderia denunciá-lo à polícia, então ordenou sua queda também. Rivera recebeu uma bala na cabeça, mas conseguiu se manter de pé e se esconder. Depois disso, os homens de Prince intimaram a namorada de Rivera, dizendo que acabariam com ela se ela não dissesse onde ele estava. Descobriu-se que Rivera estava se escondendo em um motel barato no lado sul do bairro. Ele foi localizado e eliminado. Em 1990, Gerald Miller e 18 outros membros de gangue foram presos. Em janeiro de 1993, teve início o julgamento de um membro do Supreme Team, durante o qual Prince e sua equipe foram acusados de 14 delitos, incluindo 9 quedas e contrabando. Não conseguiram provar a ligação do Supreme Team com as quedas dos contrabandistas colombianos. Os advogados de defesa também conseguiram convencer o juiz e o júri de que os sicários que derrubaram o policial Edward Byrne não tinham nada a ver com o Supreme Team. Mas essa foi provavelmente a única vitória que conseguiram. Gerald Miller foi condenado a 6 penas de prisão perpétua e mais 20 anos adicionais. Quando McGriff foi libertado em 1993, decidiu então entrar nos negócios legítimos e tentar a sorte na indústria musical. Ele acreditava que sua reputação o ajudaria a fazer as conexões certas. Assim, poderia realizar seu sonho de produzir seu próprio filme. Além disso, era a década de 90, uma época de ouro para o hip-hop. McGriff conhecia muitos rappers famosos, alguns dos quais havia convidado para suas festas. Kenneth decidiu que poderia ganhar muito mais dinheiro com o hip-hop do que com o contrabando. A história do Supreme Team chegou ao fim. A maioria dos membros da gangue estava na prisão. Então, McGriff começou sua nova jornada. Logo, Kenneth teve sua chance. McGriff se viu no set do clipe musical de Get the Fortune, sendo filmado para o artista Cash Money. O produtor deste clipe era Irving Lorenzo, ou como ele se abreviava, DJ Ver. Sua infância foi vivida nas ruas de Queens, então, quando conheceu McGriff, ficou realmente empolgado. Para Irving, era uma oportunidade de se aproximar de seu ídolo de infância, uma verdadeira lenda, e Kenneth ficou feliz por finalmente ter encontrado um homem com conexões no mundo do entretenimento. Logo após conhecer McGriff, Irving abandonou seu pseudônimo de DJ e começou a se chamar Irv Gotti, em homenagem ao famoso chefe da família Gambino, John Gotti. Você pode assistir a um documentário completo sobre ele em nosso canal. A fascinação de Irving pelo submundo era tão grande que a gravadora que ele fundou recebeu o nome de Murder Inc. Após um início ligado ao submundo, eventualmente, um dos fundadores da gravadora Def Jam, Lyor Cohen, colocou Gotti e a Murder Inc. sob sua proteção. Agora, todas as noites, McGriff saía para as baladas mais caras de Nova York com Irv Gotti e seu irmão Chris. Graças aos novos amigos, ele conseguiu fazer muitas conexões, entre elas o encontro com Tupac, que se destacou. Segundo rumores, McGriff chegou até a se envolver na resolução do conflito que surgiu após a tentativa de queda de Tupac em 1994. Com a ajuda de Irv Gotti e da Murder Inc., McGriff adquiriu os direitos dos livros de Goins, como Black Gangster e Crime Partners. Isso custou $135 mil, dinheiro que ele havia ganho com o contrabando, embora parecesse estar planejando uma transição para os negócios legítimos naquela hora. A única maneira de conseguir dinheiro era o caminho com o qual ele já estava familiarizado. McGriff transportava pó de Nova York para Baltimore.
onde tinha vários associados envolvidos no comércio. Aparentemente temendo uma nova prisão por violação de condicional, McGriff tomava cuidado para manter um perfil baixo em Nova York e preferia vender seu produto discretamente. McGriff percebeu que filmar um filme era muito caro. Então, decidiu começar gravando um álbum com a trilha sonora do futuro filme. Jay-Z, DMX, Ja Rule, assim como 50 Cent, participaram da gravação deste álbum. No entanto, apesar do fato de que o álbum Black Gangster finalizado tenha feito certo sucesso, vendendo 150 mil cópias, os executivos de Hollywood não demonstraram interesse em fazer o filme. McGriff não desistiu e decidiu tentar produzir outro filme baseado no livro Crime Partners. Ele resolveu formar uma parceria com Irv Gotti, que o ajudou a fechar um acordo com a Universal Music Group. McGriff assinou um contrato de distribuição no valor de $1 milhão para a trilha sonora de Crime Partners, dos quais $500 mil foram pagos a ele de adiantamento. McGriff conseguiu melhorar sua situação financeira, mas logo entrou em conflito com Eric Smith, também conhecido como E-Moneybags. Smith havia emprestado dinheiro para a compra de um carro para um dos parceiros de McGriff, mas depois decidiu que queria o dinheiro de volta. O devedor, por conselho de McGriff, se recusou a pagar. Kenneth não levou Smith a sério e achava que poderia enganá-lo para não pagar. Smith, no entanto, tinha uma opinião diferente. Em 11 de dezembro de 1999, em South Jamaica, ele acabou encontrando McGriff perto de um shopping. McGriff estava sentado em um SUV de luxo com o ex-membro do Supreme Team, Colbert Johnson, apelidado de Black, quando, ao ver Kenneth, Smith puxou uma pistola e começou a disparar. McGriff saiu ileso, mas uma das balas atingiu Culver na perna. Kenneth levou seu amigo ao hospital, mas ele não resistiu. Logo após chegar ao local do tiroteio, a polícia recuperou uma pistola que pertencia a McGriff. Mais tarde, no tribunal, onde Kenneth apareceu como testemunha, ele explicou ao júri que, quando o tiroteio começou, teve tempo de sacar sua pistola, mas, ao ver que seu amigo estava ferido, jogou-a de lado e correu para o hospital. O homem que foi eliminado era muito querido e respeitado por muitos. Um dos que sempre falam bem de Black Jesus é o rapper 50 Cent, que o considera um de seus mentores. McGriff, desejando vingar a queda do amigo, colocou uma recompensa pela cabeça de Smith. No entanto, Smith também tinha aliados. Entre eles estavam os contrabandistas Big Nose, Troy Singleton e Nathan Green-Eyed Born May, um ex-membro do Supreme Team. Segundo o amigo próximo de Smith e rapper Prodigy, May e McGriff se separaram na época em que o Supreme Team ainda existia, depois que Nathan voltou para casa de uma longa sentença de prisão e soube que sua família não havia recebido um centavo de McGriff durante o tempo em que ele esteve preso. Decidiram então se vingar de Kenneth e roubaram algumas de suas joias. No entanto, o ladrão foi rapidamente identificado e um dos tenentes de McGriff, chamado Baby Wise, o atingiu na perna. Singleton e May foram até um estúdio de gravação pertencente a Irv Gotti, onde o agrediram e levaram seu colar. O clima de disputa estava no ar. No entanto, logo Smith foi acompanhado por outro homem. Seu nome era Curtis Jackson, mas ele era mais conhecido como 50 Cent. O ex-contrabandista que se tornou artista musical era conhecido por todos no Queens e, claro, estava familiarizado com McGriff, que provavelmente não estava nada feliz com isso. A questão é que pouco antes do conflito com Smith, Irv Gotti pediu a Kenneth para mediar o desentendimento entre 50 Cent e uma das estrelas da Murder Inc., Ja Rule. McGriff se mostrou um péssimo mediador. Em 1999, 50 Cent gravou o disco Life's on the Line, no qual atacava tanto Ja Rule quanto a Murder Inc. Singleton e May foram até um estúdio de gravação pertencente a Irv Gotti, onde o agrediram e levaram seu colar. O clima de disputa estava no ar. No entanto, logo Smith foi acompanhado por outro homem. Seu nome era Curtis Jackson, mas ele era mais conhecido como 50 Cent. O ex-contrabandista que se tornou artista musical era conhecido por todos no Queens e, claro, estava familiarizado com McGriff, que provavelmente não estava nada feliz com isso. A questão é que pouco antes do conflito com Smith, Irv Gotti pediu a Kenneth para mediar o desentendimento entre 50 Cent
e uma das estrelas da Murder Inc., Ja Rule. McGriff se mostrou um péssimo mediador. Em 1999, 50 Cent gravou o disco Life's on the Line, no qual atacava tanto Ja Rule quanto a Murder Inc. Havia até rumores nas ruas de que 50 Cent gravou sua faixa para se vingar, já que McGriff estava envolvido na queda de sua mãe, Sabrina Jackson. Ela supostamente lhe devia dinheiro e foi então eliminada pelos seus homens, que colocaram veneno em sua bebida. McGriff tentou não comentar sobre a rivalidade com 50 Cent, pelo menos na imprensa. Amigos de McGriff mais tarde lembraram que ele não o levava a sério, acreditando que ele estava apenas tentando usar seu nome. Mas 50 Cent não tinha intenção de parar e lançou uma faixa chamada Wingstop, na qual chamou Ja Rule de um falso gangster, e durante uma batalha de rap, atacou a personalidade de Irv Gotti, chamando-o de vítima de McGriff. Rumores diziam que não apenas os fãs jovens de 50 Cent estavam prestando atenção nas letras, mas também a Polícia Federal, que via as palavras como uma confirmação adicional dos rumores de que a Murder Inc. estava sendo financiada por McGriff. McGriff tentou amenizar a situação. Mais tarde, ele disse que se encontrou com 50 Cent em várias ocasiões e pediu para ele parar de incitar ódio. Ele disse que Curtis reconheceu o respeito que tinha por ele e prometeu parar de gravar faixas ofensivas, mas a cada vez ele voltava a fazer o mesmo. Em 24 de maio de 2000, enquanto 50 Cent e seus amigos estavam sentados em um carro em frente à casa de sua avó na Avenida 161, um carro se aproximou e balas começaram a voar. O rapper foi atingido várias vezes e o sicário desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. A investigação revelou mais tarde que Jackson foi baleado por Daryl Baum, apelidado de Remo. Ele era um ex-segurança de Mike Tyson, com quem manteve uma amizade. Baum não pôde responder às perguntas dos detetives, pois foi dado de baixa 3 semanas após a tentativa de eliminar 50 Cent. Mike Tyson lamentou sinceramente a queda de seu amigo, a quem dedicou uma de suas vitórias. Após a tentativa de queda, 50 Cent se tornou uma verdadeira superestrela. Depois de deixar o hospital, onde passou 13 dias, ele gravou uma faixa com o título revelador Fuck You, na qual ele fez um ataque direto a McGriff, chamando-o abertamente como uma das pessoas que queria vê-lo fora do jogo. Em 16 de julho de 2001, Eric Smith foi dado de baixa enquanto estava em seu carro. No momento de sua queda, ele estava sentado ao volante e conversando ao telefone com um amigo. Smith foi alvo de 4 sicários que se aproximaram de seu SUV em uma Mercedes e atiraram tão de perto que, de acordo com as lembranças da polícia, o chão inteiro do carro ficou coberto de cápsulas. Eles conseguiram disparar cerca de 40 balas, sendo que 10 delas acertaram Smith. McGriff também os instruiu a filmar pela janela da casa, não muito longe do estacionamento onde Smith costumava ficar. Kenneth receberia a fita que capturou os últimos minutos de Smith, mas ela ainda teria um papel a desempenhar. Alguns dias após o ato, o carro de McGriff foi parado pela polícia no Harlem. Kenneth mostrou aos policiais uma carteira de motorista em nome de Lee Tunan e afirmou que era um dos gerentes da Def Jam. Os policiais decidiram revistar o veículo e, ao fazê-lo, encontraram uma pistola dentro do carro, além de $11 mil em dinheiro. Kenneth foi levado à delegacia, onde foi acusado de posse ilegal de armas. Após isso, McGriff revelou seu verdadeiro nome e, ao explicar por que tinha tanto dinheiro no carro, disse que os policiais o pararam em um dia ruim. Ele geralmente carregava muito mais consigo. A polícia também descobriu que a pistola encontrada no carro de McGriff pertencia ao irmão de Irv Gotti, Chris. Quando perguntado sobre o motivo de sua pistola estar na posse de McGriff, Chris explicou que, após Kenneth ser libertado da prisão, ele foi roubado várias vezes. Então, ele lhe deu a pistola como precaução para defesa pessoal. Enquanto isso, os acontecimentos nas ruas continuavam a se desenrolar. Em 21 de outubro de 2001, em South Jamaica, Troy Singleton foi dado de baixa. Dos aliados de Smith, apenas Nathan May sobreviveu e, aparentemente, os sicários haviam por pouco falhado em acabar com ele pouco antes desses eventos. Acusações de contrabando foram feitas contra um dos parceiros de McGriff. Temendo que ele fosse cooperar com a investigação, Kenneth ordenou sua eliminação. Ao
Alguns dias depois, o parceiro cujo nome era Clarence e seu motorista, Dwayne Thomas, foram eliminados. 3 dias após a queda de Clarence, policiais que investigavam a eliminação e revistaram um apartamento que ele possuía em Baltimore. Lá, encontraram documentos com os registros financeiros de McGriff, nos quais suas impressões digitais foram posteriormente encontradas, além de coca, heroína e a mesma fita de vídeo que registrava a queda de Smith. Também foi encontrado naquele apartamento um certificado de um curso de treinamento em manuseio de armas em nome de Lee Tuden. Esse nome já era familiar para a polícia, já que McGriff havia mostrado uma carteira de identidade com esse nome alguns meses antes. Especialistas da polícia conseguiram identificar o local de onde a fita foi gravada graças à gravação. O restante foi uma questão de técnica. A investigação revelou que a queda de Smith foi Emmanuel Mosley, apelidado de Manny Dog. Ele e membros de sua equipe haviam recebido $50 mil por cada assassinato cometido. A maioria se declarou culpada e cooperou com a investigação. Ele forneceu os nomes de todos os sicários que, junto com ele, dispararam contra o carro de Smith. Em janeiro de 2002, o agente do FBI, Gregory Cox, iniciou uma investigação sobre a alegada conexão entre McGriff e a Murder Inc. Durante a coleta de informações, ele entrou em contato com um colega de Nova York, Derek Parker, que lhe contou várias coisas interessantes sobre as atividades de McGriff. Cox não acreditava que os irmãos Lorenzo fossem amigos de McGriff apenas porque gostavam de passar tempo com pessoas da rua. No entanto, agora havia evidências ligando McGriff ao contrabandista e à queda, e o caso estava pronto para seguir em frente. Apesar das regulamentações de liberdade condicional proibirem McGriff de possuir uma pistola, ele praticava periodicamente o tiro ao alvo em um estande de tiros. Em 28 de dezembro de 2002, ele foi preso por fazer isso e, posteriormente, acusado de violação da condicional. McGriff se declarou culpado e foi condenado a 37 meses de prisão. Em 4 de novembro de 2004, Kenneth também foi condenado por interromper o tráfego no Harlem utilizando uma arma. Para simplificar, ele estava apenas disparando para o alto em plena luz do dia. Sua libertação estava prevista para o verão de 2005, mas isso não aconteceu. Em 3 de janeiro de 2003, os federais vasculharam os escritórios da Murder Inc. em busca de qualquer evidência de lavagem de dinheiro ou contrabando. Em 26 de janeiro de 2005, os irmãos Lorenzo foram acusados de usar sua influência para convencer executivos da Def Jam a financiar o projeto de McGriff Crime Partners, com $500 mil em garantias que estavam secretamente apoiadas por dinheiro proveniente de contrabando. No entanto, naquele mesmo ano, os irmãos Lorenzo foram absolvidos de todas as acusações. Curiosamente, após o primeiro julgamento, Irv Lorenzo pediu para que os repórteres parassem de chamá-lo de Gotti. Kenneth McGriff foi acusado de extorsão, contrabando de cocaína, heroína e crack, lavagem de dinheiro e de ser o responsável por organizar várias quedas. A principal evidência da acusação era que McGriff pagava $50 mil a sicários de aluguel para acabar com Moneybags e Troy Singleton, além de uma fita de vídeo de Moneybags mostrando uma eliminação. A situação de McGriff se complicou ainda mais pelo fato de todas as suas contas bancárias e bens terem sido congelados. Ele teve que recorrer aos serviços de um defensor público. A investigação também tentava estabelecer uma ligação entre McGriff e a eliminação em 2002 do ex-integrante do Run DMC, Jam Master Jay. No início dos anos 2000, logo após o lançamento da música de 50 Cent Ghetto Koran, houve rumores de que todos os estúdios de gravação haviam interrompido o trabalho com ele. Jam Master Jay teria ignorado esse pedido e continuado a colaborar com McGriff, o que, segundo rumores, teria levado à sua queda. No entanto, mais tarde, foi revelado que a queda estava relacionada ao contrabando de pó, atividade que Jay havia adotado para pagar suas crescentes dívidas. Em 1º de fevereiro de 2007, o júri considerou Kenneth McGriff, de 46 anos, culpado por conspiração para cometer quedas, além de contrabando. Por fim,
Ele foi condenado à prisão perpétua, onde permanece até hoje. Salve, família! E assim terminou a história de Kenneth McGriff, um homem que viveu à margem da lei, mas cuja presença no submundo e na música não será facilmente esquecida. Ele se fez uma lenda, mas sua queda nos lembra do preço do poder e da ambição desenfreada. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha da história de McGriff? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre essa trajetória fascinante. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar aquele like para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos de qualidade para você. E antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo exclusivo sobre histórias como essa e aproveite para se tornar um membro do canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, benefícios especiais e ajudará a nossa comunidade a continuar crescendo. Nos vemos no Logo Mais, com mais histórias impactantes. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!